gente, muito bom dia, tudo bem? E aí, tem uma pergunta bem intrigante para você. Se você faz planos, Deus anota ali e daí ajuda você a realizá-los ou será que é diferente? A autora da nossa reflexão de hoje, a Bianvisa Nebres, diz que é o contrário. Ela escreve lá das Filipinas, ela diz o seguinte, que as experiências que ela teve na vida dela fizeram ela entender que Deus tem um plano, aí Ele coloca esse plano na mente da gente e Ele abre os caminhos para que esse plano seja realizado do jeito dele no tempo dele. Então, ou seja, Deus inicia o objetivo, não é a gente. E por que ela fala isso? Porque num curso que ela fez de pós-graduação com sua professora a doutora Irene Walkerhan, essa professora solicitou que a classe desse uma aula num idioma diferente do inglês sem usar nenhuma tradução. Aí ela pediu que todos escolhessem um idioma que nenhum dos outros alunos soubesse. E para demonstrar, ela deu uma aula e escreveu no quadro um pequeno discurso de 4 frases em francês. Bom, a nossa amiga, ela cresceu e estudou durante 3 décadas da sua vida nas Filipinas. Ela jamais havia ouvido falar uma palavra em francês. E naquela primeira exposição de 10 minutos em relação àquele idioma que era novo para ela, nasceu no coração dela o desejo de se comunicar em francês. Mas como? Ela não tinha a menor ideia. Durante anos, o pensamento se repetiu. Eu quero falar francês, ela dizia. Então, um certo dia, 15 anos depois, o marido dela recebeu um chamado para trabalhar em Camarões, um país de língua francesa na África Central. E ao frequentarem um instituto de missões na Inglaterra, que os prepararia para essa nova missão, um dos vice-presidentes ali da igreja veio cumprimentá-los e perguntou, então são vocês que estão indo para Camarões? Que legal, vocês falam francês? Aí o marido da nossa amiga falou assim, não, a gente não fala. Aí a Bienvisa disse o seguinte, olha, eu sei falar umas 4 frases em francês. Aí aquele homem falou, não, mas isso não vai funcionar, é preciso mais. E daí ele falou, sério, vocês vão ter que ir para uma escola de idiomas. Aí o que ele fez? Ele ligou para uma escola de idiomas em Colonges, na França, para avisar que ela e a sua família estavam indo para lá. E aí a gente começou todo o processo de crescimento dos planos de Deus, os planos que Deus tinha para eles e que tinha semeado no coração deles. Nenhum professor de idioma disse que poderia ter uma aluna mais motivada do que ela, porque ela achava cada aula empolgante, mesmo com as respostas constrangedoras que ela dava, quando ela não entendia as perguntas. Ela estava aprendendo a se comunicar na língua dos sonhos dela. A família não aprendeu o idioma nos 2 meses e meio que eles ficaram lá. No entanto, tinha um vocabulário suficientemente básico para sobreviver naquele primeiro momento. E daí, gente, eles ficaram ali por um tempo e depois de 5 anos, ali nos Camarões, eles foram transferidos para o Zaire, que é a atual República Democrática do Congo. E lá eles trabalharam e falaram francês por 10 anos. Aí ela diz assim, meus planos? Não, planos dele. Meus pensamentos? Não, pensamentos dele. Todos iniciados por Deus. E será que você está vivendo os planos de Deus? Tem os pensamentos de Deus? Pensa nisso. Se for, Ele vai abrir as portas. Um ótimo dia, até amanhã.